inovação. Será que inovação tem que ter tecnologia? Como alcançar esses editais do governo, que sempre diz assim: ah, saiu um edital novo para inovação, para tecnologia. Como fazer isso? Esse é o que nós vamos querer trazer para você, nosso podcast hoje, da Movercast. Eu estou aqui com dois ícones, né? Um que faz e que pode falar para a gente aqui de todo esse processo de inovação dos últimos 30 anos, e a inovação ó, faz tempo. E um outro que está no dia a dia, que vai lá, que fuça, que busca, aonde tem, que ajuda. São esses dois os nossos entrevistados dessa conversa. Eu estou aqui com o Laércio. O Laércio tem 30 anos de experiência, Laércio. Exato, Que 30 coisa anos, boa! trabalhando na indústria, mercado, Já liderou mais de 30 engenheiros na bem China, mais, Estados bem mais. Unidos, A equipe chegou a ter 400 pessoas. 400 É, pessoas. foi E hoje está usando cabelo branco para dar conselho e jogar gol. eu vou tentar transmitir um pouco do meu conhecimento. Conselho é forte. Eu quero conversar muito contigo aí como é que é esse negócio, porque a gente fala de inovação há 30 anos atrás, é quase a idade do meu segundo entrevistado, que é o Michael. O Michael é sócio fundador da Movery Hub e trabalha nesse setor de busca de empresas para ajudar a fomentar inovação. Tudo bem, Michael? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando um pouco de inovação do nosso dia a dia, né? E como você falou, é um desafio às vezes para o empresário enxergar a oportunidade e às vezes está num edital que sai aqui a nível federal, né? Existem os caminhos para fazer isso e a gente quer de alguma forma desmistificar como trazer o plano de inovação das empresas do dia a dia através dessas alavancas de fomento, né? Deixa eu só fazer a pergunta pro Laércio. Laércio, o que se falava em inovação há 30 anos atrás? Olha, a inovação ela sempre esteve presente, é secular, sempre, né, desde que o homem existiu, ele acabou inovando e inventando, começando Desde, principalmente com fogo. pois é, eu imagino que desde quando Adão foi expulso do Éden, ele teve que se inovar, teve que se virar, né? Exatamente. Sem E não detalhes. tinha edital E não ainda. tinha ainda e tal. E nós, obviamente, como uma empresa iniciando numa determinada atividade de refrigeração, havia uma carência de informações. E para conquistar novos mercados, nossos clientes, nós tivemos que inovar. Fazer o mesmo, você é apenas mais um. Fazer diferente que agrega valor. Então, a inovação é um processo de agregação de valor à tua empresa. E isso que sempre procuramos. E ela está presente não só na indústria, como em todos os lugares. Você pode ter inovação em hospitais, na parte social, em todas as frentes, onde que você aplica, muitas vezes, processos já conhecidos, mas novos para você, enquanto que se fala também na invenção é algo totalmente novo, inédito. Mas a materialização da invenção vem através da inovação, criando produtos e assim por diante. O Michael, inovar não quer dizer que tem que ser exclusivo, né? Eu posso ter um produto, eu tenho esse telefone aqui, eu inventei uma coisinha, eu posso buscar inovação nisso? Tem dois tipos de inovação quando a gente fala, né? Tem radical e incremental, né? Radical é lançar algo novo no mercado, a nível nacional ou no seu nicho de negócio, né? Mas a incremental ela acontece a todo momento, né? Eu tenho um produto atualmente, eu vou lançar uma nova versão dele, um SKU novo, eu tenho um desafio ali por trás para lançar esse produto numa versão atualizada. Essa inovação incremental acontece todos os dias nas empresas, seja em produto, seja em processo, né? Seja na própria estrutura de marketing da empresa. E às vezes a empresa não está conseguindo enxergar isso porque está no dia a dia resolvendo problema, né? Então, a gente vem com um conceito de mostrar qual que é o desafio da inovação, o que é inovação para o empresário e como a gente potencializar alguns processos aí dentro, principalmente com recurso, né? Laércio, na nossa época hoje, a, o que é novo para a gente, para todos nós, é a inteligência artificial, né? A gente está tendo que se adequar à inteligência artificial. O que que na época, lá quando você liderava todo esse pessoal de inovação, o que que era novo? O que que era o desafio? Tu lembra, não? Sem dúvida. O desafio é o conhecimento. O conhecimento não estava muitas vezes disponível.
E aí nós fazíamos muita interação com universidades, centros de pesquisa, onde você realmente captava os profissionais de alta performance. Eu imagino assim que dificuldade que era, né? Primeiro, você não tinha a facilidade que nós temos hoje da comunicação, do WhatsApp, Sem dúvida. dos meetings, né? As reuniões por vídeo. Vocês tinham que pegar o avião e muitas vezes ir lá, né? Nós somos em centros de pesquisa no mundo todo, captando as melhores tecnologias, vendo as frentes novas de pesquisa que estavam sendo feitas e que seriam eventualmente aplicáveis ao nosso produto. E com isso nós criávamos parcerias. E era visível a diferença do que estava fora do Brasil e o que estava sendo aplicado aqui com relação à inovação, por exemplo? Eu diria que sim. Os centros de pesquisa fora do Brasil estavam muito avançados em universidades seculares e no Brasil nós tínhamos uma certa carência de certas tecnologias. E aí foi quando entendemos que nós deveríamos investir nas universidades, nas frentes de pesquisa. E com isso nós conseguimos nos diferenciar. Com o andar do tempo, nós criamos pessoas, o grande diferencial foram as pessoas, os engenheiros, os pesquisadores, e com isso nós conseguimos ser competitivos a nível mundial. O Guilherme, que é o CEO da Movery Hub, Sim, ele fala, essa frase é dele, inovação como pilar fundamental da competitividade. Ele diz que o Brasil tem um dom ruim, que é inventar as coisas e depois não dar prosseguimento, e essa coisa acaba escapando e indo para lá. Ele sempre fala Johnson Johnson, como surgiu a Johnson? Através de uma cera nossa aqui, e não teve a competência de manter e foi para lá. Se a gente for falar do avião, né, do 14 bis, né, do Santos exato. Dumont, que ele que inventou, e teve um francês lá que levou para lá, né? O Michael, isso você percebe que ainda existe hoje no empresário esse negócio de medo de inovar, de enfrentar até o final uma inovação? Existe isso, a gente já vem trabalhando, o Brasil vem trabalhando de maneira diferente, principalmente os órgãos governamentais, as políticas públicas, elas são voltadas para que o empresariado, as universidades e startups, eles interajam mais, né? Porque o principal problema hoje é, na universidade existe muito desenvolvimento, existe muita pesquisa, só que a inovação, ela não pode ser uma inovação de prateleira. Né? Você não pode ficar lá na prateleira da universidade, eu inventei isso, porque só vai ser inovação se for para o mercado e virar nota fiscal. Né? Esse é o conceito maior de inovação, né? E ter alguma agregação para a sociedade como um todo, né? Então, os programas voltados hoje para fomentar a inovação no país, principalmente os grandes fomentadores, as grandes instituições de fomento hoje como o BNDES e FINEP, eles têm hoje, dentro da sua estrutura, cada vez mais a potencialização da universidade com a empresa. Né? Então, Tem que ter esse é, combo. a empresa não consegue um recurso se não tiver uma universidade junto, Tem que justamente para ter fomentar isso. obrigatoriamente A maioria dos fomentos hoje tem que ter uma universidade junto. Justamente por quê? Para você tirar o conhecimento da universidade e colocar no mercado. Né? Então, a Embraco sabia fazer isso muito há 30, 40 anos atrás. Né? Tanto é que a UFSC, que é a principal parceira da Embraco há mais de 40 anos, ela era tão alinhada com a estratégia, e é tão alinhada com a estratégia do produto da Embraco Compressor, que ela muitas vezes direcionava a Embraco para tecnologias que estavam surgindo para colocar nos compressores novos. Né? Então, tamanha era essa integração de empresas e universidades. Só que são poucas que existem hoje a nível Brasil, a nível mundial, que conseguem fazer isso. Então, cada vez mais tem um fomento ou uma potencialização dessa integração de universidade e indústria. O Lécio, eu me lembro que na época aí, lá de 20, 30 anos atrás, surgiram as ISOs. Às vezes, 9.000, 9.000, 14.000, 14.000. Você é dessa época aí. sou dessa época. Uma pergunta assim de um trouxa na área, né? Eu sou É isso. jornalista, eu tenho que perguntar, né? Isso tinha a ver com inovação ou não? Sempre tem, né? Você precisa qualificar teus processos, você precisa estar em conformidade com uma série de normas internacionais
E isso exige, às vezes, adaptações, e as adaptações têm que ser criativas. Então, você vinha procurava aspectos, novas tecnologias que trouxessem inovação e que capacitassem você para obter essas normas a nível Então mundial. faz parte do Faz seu parte do processo. processo. Gente, eu estou aqui conversando com o Laércio, que foi durante anos diretor da Embraco, tem uma experiência extraordinária, ele sempre trabalhou nessa área de engenharia e inovação, e estou conversando também com o Maicon, que ele é o sócio fundador da Movery Hub, que é uma parceira dos empresários para ajudar nesse processo de inovação. Você que está chegando agora, nosso intuito aqui é conversar exatamente o que está ali, ó. Ter a inovação como um pilar fundamental da competitividade. O Laércio, você acha que isso é verdade? Um pilar da competitividade, a inovação? É um diferencial enorme. Você conquista mercados, o cliente precisa também ter crescimento e conquistar mercados, e você faz isso através da diferenciação. E muitas vezes você precisa da questão da inovação para atender certos requisitos de performance. No caso, numa empresa industrial, como foi a Embraco, no caso, produtos com alta eficiência. E você precisava buscar algo que tornasse teu produto de melhor performance que teus concorrentes. Tinha uma época, Michael, que tinha a moda, né? Porque se eu tenho a ISO, ou se eu tenho isso daqui, o meu cliente vai procurar, porque eu sou deste ramo da ecologia, ou a inovação não é modismo, é necessidade, né? Eu te digo que não é um caminho sem volta, né? A gente chama de jornada, né? Você só começa a inovar e você não para mais, porque cada vez mais você vai precisando melhorar os seus processos e produtos, né? Então, é um caminho sem volta, por quê? Porque para você se diferenciar, você precisa melhorar os seus produtos, lançar ele cada vez mais eficiente, com inovações, inteligência artificial, e você precisa principalmente investir nisso, né? Que é o custo, né? Quando a gente fala de inovação, tem dois riscos na inovação, né? O risco técnico e o risco financeiro, né? O risco técnico, a gente sempre tenta mitigar isso através de parceria com a universidade, com o instituto de pesquisa, com startup, que ajuda a acelerar o desenvolvimento, mas principalmente direcionar de maneira mais assertiva, né? E o financeiro, você vai mitigar com alavancas de fomento, seja uma subvenção, que é ou vou colocar entre aspas o famoso fundo perdido, que já não se usa mais, né? Que é literalmente o dinheiro que você consegue desenvolver o teu projeto e não precisa devolver, desde que você preste contas técnicas e financeiras disso. E tem o financiamento subsidiado, né? Que é uma taxa muito atrativa hoje que tem no mercado. A média hoje de taxa é 6,5%. Né? Se a gente for comparar com a Selic aí que está 14,75, né? Eu sempre costumo falar que nem pai empresta um dinheiro desse para filho a um custo desse, né? E ainda tem 20 anos, até 20 anos para Tem pagar. até 20 anos para pagar, dependendo do programa que você consiga enquadrar o seu projeto, né? Então é longo prazo e custo reduzido, Mas né? eu quero dizer para quem está nos assistindo, espera lá, que isso não é tão distante, não. E o nosso negócio aqui é destrinchar para ver como é fácil você conseguir. Mas deixa eu perguntar para o Lécio. Lécio, antigamente você tinha que ter, né, uma equipe grande de inteligentes, né, de cientistas, de engenheiros, tipo uma NASA para desenvolver alguma coisa. Isso hoje mudou muito, né? Bom, há vários centros de pesquisa, então você pode buscar esse conhecimento via parcerias. Então, essas parcerias, elas estão disponíveis hoje. Mas o capital humano ainda é essencial. E o capital humano dentro da sua empresa para gerar conhecimento teu também é fundamental. E isso tudo tem um custo, e o Michael tocou bem nesse assunto. E os órgãos de fomento podem te auxiliar nessa capacitação. Eu tenho certeza que agora o nosso pessoal está começando a dizer, tá, mas quem é que paga essa conta, Maicon? Como é que é esse negócio, né? Ah, vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Podemos utilizar um
eu acho que foi a Embraco teve um negócio que mudou uma coisa no compressor, que deu uma eficiência energética, isso, né, Michael? Você buscava miniaturizar alguns componentes, né? E daí eles conseguiram fazer do compressor algo que economizou a energia, 5%. 5%. Uhum. Isso daí deu a possibilidade dela buscar um fomento. Sim, exato. Que é. Pode falar. Não, e daí, olha só que legal, gente. Quando eu comecei a conversar com essas duas feras aqui, eu comecei a ver o seguinte: quando você quer inovar ou inventar algo, ou melhorar algo aí na sua empresa, muitas vezes aquilo que é gasto contínuo, que é custo, você pode incluir no projeto e pegar esse custo para ser subsidiado ou pago com esse fomento, e o dinheiro que você ganha isso, você faz capital de giro, é mais ou menos isso? Se a gente for traduzir isso, no dia a dia, as pessoas ou as empresas, elas têm as despesas correntes dela, né? Então, muitas dessas despesas, elas se enquadram como inovação. Vou pegar um exemplo aqui, né? Você tem a tua equipe de engenharia lá, que está o tempo todo estudando um novo componente ou uma eficiência no seu produto, né? A questão é, como que eu consigo buscar essa eficiência ou consigo reduzir o custo, às vezes, dessa equipe que já trabalha, né? Então, quando você vai estruturar um projeto, você basicamente olha para o que a empresa já faz de inovação e ela não sabe muitas vezes que ela já tem muita atividade que se enquadra como inovação, e você olha para o novo desafio dela. Eu preciso entregar um produto que tenha 5% de maior eficiência no mercado no ano que vem, né? Então, a gente junta essas duas características. Característica de despesa comum, que ela já tem que se enquadra como inovação, e as novas despesas que ela vai ter no desafio novo dela de eficiência no produto. Isso vai dar um projeto, Tá. né? Com despesa corrente e despesa nova. Então, a gente consegue encapsular isso dentro de um projeto de inovação, consegue, e o projeto tem que ter as características de inovação, enquadra num fomento, né, aplicado para a inovação, e aí depois você faz toda a prestação de contas técnica e financeira, que eu costumo dizer que é a parte mais crucial desse processo de captação de fomento, né? É porque E- buscar muitas vezes é difícil, mas prestar contas é mais complicado ainda, né? Exatamente, a gente está falando de dinheiro público, né? Então, prestar contas da maneira correta, gastar o Porque senão dá dinheiro. glosa, né? Exatamente. Gastar o dinheiro da maneira correta, ela é importante, né? Então, a gente tem um indicador na Movile que é zero glosa, né? A glosa, para a gente traduzir no meio de saúde, né? É você ir lá e fazer um tratamento de saúde e o teu plano de saúde negar aquilo. Aquilo é uma glosa, né? Então, a gente costuma cuidar muito, é uma parte muito sensível, a prestação de contas técnico financeira. Tem empresas que às vezes nos procuram. Olha só, Michael, eu quero captar um recurso, mas eu faço a prestação de contas técnico financeira. A gente nem vai para frente com um cliente desse porque a gente sabe que a parte mais sensível está na prestação de E contas queira ou técnico não queira, financeira. o histórico fica da empresa E- que está ajudando a. exatamente, né? Ô, Laércio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, essa experiência do diretor que você tem, hoje você chegar para a empresa e oferecer esse produto, essa ajuda, essa parceria da Amovre, e quando vocês falam assim, que vocês pegam desde o início até o final, o cara dá uma relaxada? No primeiro instante, há um questionamento. Como que é feito isso? Qual é o diferencial que eles trazem? Mas depois do entendimento, qual é a capacidade, o diferencial da Movere, fica fácil o trabalho. Porque eles realmente fazem, como o Mike falou, fazem todo o processo. E muitas vezes o empresário não percebe a dificuldade em tentar fazer sozinho. E aí surge, às vezes, o problema de glosa ou de não obtenção do recurso. Então, existem empresas especializadas como a Movere, que realmente entendem do assunto, todo o processo, desde o seu início até o final. E um aspecto muito importante que o Mike mencionou e gostaria de reforçar é que muitas vezes essa questão da inovação, essa questão de fomento, se, a gente pensa muito que é voltada a produto. Uhum. Na verdade, é em toda a cadeia
da sua empresa. Você pode fazer desde o seu processo, o produto, a logística. Então, a inovação, ela existe em toda a organização. E com isso, ela pode ser fomentada dependendo dos critérios de aprovação. O Michael, ele falou uma coisa interessante, que é a questão, muitas vezes, não é um produto, é uma parte do processo. Eu me lembro que vocês têm um exemplo de uma empresa de logística que fez lá, parece que o CD deles lá, e depois deu pane e tiveram que fazer outra coisa. Dá para explicar para nós aí? A gente tem um clássico exemplo que a gente traz, né? Que ela é uma empresa que ela começou a investir em armazém inteligente, né? Uhum. Ela é uma empresa de logística, de trading muito conhecida, né? E aí esse armazém inteligente tem várias tecnologias, né, de automação do processo de armazenamento, de inteligência ali, e integração de tudo isso com o software, né? E aí o que que ela percebeu? Que os armazéns elas estão ficando muito inteligentes, né, com muita tecnologia, mas quando ia integrar com o restante da empresa, não dava, Tá aí, ó. né? O RP era muito defasado, não tinha um API que fazia uma integração que precisava, né? Então ela percebeu que ela, na verdade, precisava se digitalizar como um todo. Então, de um piloto de um armazém inteligente, acabou surgindo a necessidade de digitalizar a empresa como um todo. E aí surgiu esse projeto de digitalização, onde a empresa, a gente ajudou a estruturar qual que era esse desafio, né? E a empresa conseguiu colocar dentro de algumas despesas alguns módulos de RP específicos para fazer essa parte de digitalização, contratou uma equipe de dev para ajudar ela no dia a dia, teve toda a parte de inteligência, integração e API para conseguir literalmente integrar um armazém inteligente com o restante do processo do dia a dia da empresa. E aí a gente costuma falar que é o exemplo que acontece nos outros projetos, né? Porque a gente só começa com a empresa com um desafio específico. Só que aquilo vai gerar um outro tipo de problema para a empresa, e não é um problema de modo ruim, é positivo, né? Que vai desafiar ela a buscar mais competitividade, buscar mais conhecimento, e automaticamente isso vai ter um custo. E aí a gente busca essa alavanca de fomento para mitigar esse custo. Eu peguei esse exemplo exatamente pelo que tu falou, Laércio. Às vezes não é um produto, é a forma de trabalhar. Né? A gente já Exatamente. falou aqui sobre um produtinho lá que deu eficiência energética, ou sobre esse outro, mas também tem as invenções, né? E daí, nessas invenções, tem aquilo que ninguém nunca fez e tem aquilo que o meu vizinho está fazendo, mas eu fiz melhor. É isso? É isso aí. Perfeito. E daí, como é que faz isso daí? Eu tenho como buscar. Sem dúvida. Obviamente tem todo um processo, né? No caso de invenções, você tem que respeitar as patentes, e esse era um diferencial que nós tínhamos inúmeras patentes em função das criações que nós desenvolvemos, e Só na China não tem esse problema. a China está tendo um problema. Já tem problema com isso Já agora. mudou bastante, Já mudou. já mudou. Não, eu acredito que as diferentes regiões estão se. É que antes era tão distante, né? A gente não Exato. conseguia pensar na China. Hoje, Está cara, integrado, está está integrado. presente, e Não, para não tem como, exportar né? para um país, seja qual for, tem que obedecer às questões legais, e Eu me patentes é uma lembro uma delas. época, muitos anos atrás, que teve uma empresa aqui que criou toda uma linha de produtos. E daí, quando ela foi fazer o ferramental, aqui ficou muito caro. E lá na China foi tipo um quinto do preço. E fizeram lá na China esse ferramental. E antes do ferramental chegar aqui, já estava o produto nas lojas sendo vendido Made in China. Isso aconteceu aqui, né? Então, mas hoje já não tem mais tanto isso, por É, conta que viramos uma aldeia integrada. e essa aldeia talvez não seja 100% eficiente, Ok. mas eu diria que tem diminuído muito essa questão. Ô, Maicon, você sempre está me mandando lá as coisas dos novos editais. E tem edital para tudo, para segurança, para. Mas teve um edital que me chamou a atenção, porque até nisso estão pensando. Fazer uma lona para o setor agropecuário que não pegue fogo, é isso? Tem de tudo, né? Nossa, cara, interessante isso daí. O interessante é que isso é uma inovação a nível de agro, né? Quando a gente fala de Mas antes de tu responder, ou seja,
O governo, ele vê uma necessidade, ele pode, tipo assim, duvido tu fazer, é mais ou menos isso? Não, na verdade é o contrário, né? Quando você fala em política pública para inovação, né? O governo ele geralmente tem as suas grandes áreas que ele acha que é importante Perfeito. investir para o crescimento do país, né? Nesse caso é o agro, que é uma Nesse caso é o força. agro, né? Mas se a gente for falar, tem a NIB, que é a Nova Indústria Brasil. A NIB ela tem 6 grandes áreas hoje que o governo vai investir em inovação. Quais? Quais são elas? Cadeias agroindustriais, complexo industrial da saúde, infraestrutura e saneamento básico, mobilidade sustentável, transformação digital da indústria. Hoje a gente sabe que é uma necessidade, né, da indústria se digitalizar, né, e ter equipamentos que realmente consigam fazer essa integração. A parte de bioeconomia e a nova matriz energética do país e defesa, né, a parte de soberania nacional que agora nos últimos tempos está muito em alta, inclusive. Então, todo e qualquer projeto de inovação que queira buscar algum recurso para a inovação precisa enquadrar dessas 6 categorias, dessas 6 grandes áreas, né? E a parte do têxtil tem têxtil para agro, né? Então, quando pegar um exemplo aqui, né? Hoje tem aqueles big bags, né? Que você leva o O produto, adubo, né? né? O produto lá na parte de aplicação do insumo, às vezes, Os dos fertilizantes, né? Pega fertilizantes e do tudo mais. navio e tal. Então, esse tipo de produto, ele também tem um desafio, né? Um deles é que seja um têxtil que seja anti-chama, Que né? interessante. Isso sabe por quê? Porque os fertilizantes altamente inflamáveis. É. E é uma. Lembra um dia que teve aqui no Porto de São Francisco, acho, Sim, se não me engano, que pegou Teve um fogo? evento, né? Teve um evento ali, e não é fogo, é um negócio maluco, né? Então, talvez por isso, dessa preocupação de fazer algo que seja a embalagem não inflamável. exatamente. Então, dentro desses aspectos de cada setor, você vai buscando quais são as necessidades, né? E aí, o que é importante, né? Quando se fala de subvenção, tem que ser algo que realmente seja inovador, pelo menos no setor, porque é um dinheiro muito Peraí. nobre, né? Deixa eu chamar a sua atenção. O que é a diferença da subvenção e do financiamento? É, Subvenção é aquela graninha que você recebe e que não precisa devolver. Financiamento é uma graninha que entra com juro baixo, com tempo para pagar e que você consegue fazer. O louco, sabe o que é, gente? É que quanto mais louca for minha ideia, mais o governo injeta. É isso não? é, é, o, Isso, é o risco da inovação, né? que Isso é, louco isso isso é daí, muito né, cara? interessante, né? As empresas, às vezes, elas não sabem ou não acreditam que realmente acontece assim, né? Então, a inovação, ela é medida por maturidade e risco tecnológico, né? Então, a maturidade hoje, ela está numa escala de TRL, né? Que todo mundo usa, tá? Modismo hoje, mas é um conceito que funciona muito bem. Então, a maturidade, ela vai de 0, a estaca 0, desde a ideação até 9 que sai no mercado, né? Então, quanto mais perto do 0, maior é o risco tecnológico. Você Olha não vai isso, saber se vai dar certo. E é esse tipo de projeto que o governo investe. que o governo investe para subvenção, que é esse dinheiro Mas tem uma nobre. coisa, né, Marco? Não é 100%, né? Não, não. Eu te Tem uma digo, quirela que o cara tem que colocar também. O nunca vai. risco é duplo, né, Laércio? Né? Eu costumo falar que o risco nunca vai ser 100% público, né? Por quê? Porque, e eu acredito que é correto isso, né? O empresário que ele está desenvolvendo uma tecnologia que em algum momento possa dar certo, ele vai colocar no mercado e vai oferir lucro com isso, ele também tem que correr o risco junto, né? Então sempre vai ter uma contrapartida da empresa. Mas isso vai depender também do tamanho da empresa, né? Então, o pequeno empresário, ele dá uma contrapartida menor pela estrutura dele. A multinacional é uma contrapartida maior, porque já tem essa condição de dar uma contrapartida maior. Mas eu te diria que para fomento tem para todos os gostos, desde o pequeno até o grande. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Toda inovação tem que envolver tecnologia? Não necessariamente. A inovação hoje, vamos lá, você tem um parque fabril muito defasado. Você precisa modernizar esse parque fabril, né? Então, As máquinas. as máquinas, eu preciso trocar equipamento. Eu tenho equipamento lá que está rodando 15, 20 anos, Que que eu gasta mais energia, que é menos. extremamente defasado, que eu não A consigo questão de colocar segurança, nem né? no Imagina sensoriamento. como evoluiu o maquinário da Embraco lá, da Whirlpool, nesses anos todos, nessa questão de
energia, né, de cuidado com o próprio trabalhador, né? Exatamente. Então, Exatamente. tem equipamento hoje que tem na indústria que você não consegue nem sensorizar ele, né? De tão defasado que ele está. Então, você precisa trocar esse equipamento por equipamento eh, mais tecnológico, e às vezes esse equipamento ele tem não só o desafio da instalação dele, mas o treinamento do pessoal, e ele vai proporcionar você desenvolver um produto de mais alto valor agregado. E Uhum. aí que vem a inovação, né? Você troca um equipamento que não é só trocar o equipamento, você vai modernizar a sua planta fabril, você vai integrar o teu sistema todo de Tem que ERP lembrar o ali sistema, dentro. senão dá igual o outro. Exatamente, né? Você vai fazer uma integração, você vai ter uma inteligência de dados muitas vezes que você não tinha antes, né? Vai conseguir ver a produção em tempo real. E isso a gente está falando de inovação pura de processo, Uhum, né? E uhum. a empresa às vezes não imagina, eu só estou trocando equipamento, É aquilo mas e o que o desafio por Lars trás falou, às disso? vezes não é um produto, é um processo na troca É, de equipamentos, alguma coisa assim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Michael. A gente fala em inovação e tecnologia e parece que é tudo digital. Mas um dos outros assuntos que nós vamos trazer aqui no nosso podcast é a tecnologia no medicamento. A inovação e tecnologia nos remédios. Olha que louco. Você viu que eu estou mais magrinho, né? Perdi 15 quilos. Eu sou fruto da tecnologia da Tise Partida. Perdi 15 quilão, meu irmão. Entendeu? Então, eu acho que isso daí a gente precisa desmistificar um pouco também, e o nosso próximo podcast vai falar sobre a democratização da saúde, porque a gente vai continuar falando de inovação, tecnologia, mas dentro da área da farmácia e também dos medicamentos ou tratamento oncológico. É muito louco, né? Hoje em dia, a tecnologia e inovação está em tudo. É claro que a gente lembra do que leva em mãos, né? O telefone, as coisas. Como mudou? Tu é da minha época, né? Que Mas antes. a gente viu o surgimento do telefone celular, Sim. depois a gente viu o surgimento, além do telefone celular, a gente viu, vinha com câmeras, todo mundo virou fotógrafo, porque eu sou do tempo que tinha que revelar foto ainda, né? Depois veio, a revelação era 14 dias, passou para 7, depois era Isso uma daí. hora. Isso é tecnologia, isso é inovação, Sem né? dúvida. E hoje a gente tem tudo em mãos, né? E tanto é inovação que o que nós estamos fazendo aqui é uma inovação da comunicação também, porque eu sou da época que trabalhava na RBS, para entrar na televisão era um Deus nos acuda. Hoje a gente está aqui, um material que a gente pode colocar em qualquer área, democratização e inovação. Como que tu vê isso tudo aí na tua cabeça, dessa cabeça espetacular que você viveu, essa transição toda, Lars? Eu acho que nós temos o benefício de ter visto essa mudança, basicamente do fax. Tudo, ah, o Telex, lembra do Do Telex, eu Telex? peguei o Telex, ele não tinha nascido. Telex era anterior ao fax. Exato. Lembra que o fax você não tinha prova porque ele apagava? Apagava com o tempo o Bom, papel. eu sou do tempo que eu fazia um programa de rádio de manhã, por exemplo, e a gente recebia todo dia, 5 horas da manhã, um fax que tinha as manchetes dos jornais, a cotação do dólar, e você tinha naquele newspaper o teu programa. E quando falhava, tu não sabia o que fazer, porque tu só tinha aqui o jornal A Notícia, né? E eu não sabia qual era. Hoje não, né, cara? Aí nós vimos essa transição, vimos surgir a internet, É foi verdade. um ponto, a web foi algo, Lembra aquela discada? E tu ia de madrugada essa, para entrar melhor, eu né? tinha um quarto do lado, um fax, Era. escutava 5 da manhã esse negócio. Agora eu imagino você na experiência que você tinha, na responsabilidade que você tinha de uma das maiores empresas, né, do mundo, com essa função de liderar pessoas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, foi desafiador, né, Alex? Foi super desafiador, você tinha que muitas vezes acordar de madrugada, ficar até à noite para conseguir falar com os asiáticos. É verdade. Ainda acontece hoje, né? Porque o contato humano Ainda ainda não substitui, é né? primordial, mas ali era muito frequente. E o fax, eu morava fora do país também um período, e aqui do Brasil tinha um fuso horário e de madrugada estava chegando os fax lá.
Acordava de manhã com Tava aquela lista assim cheia de pendurada. pendências, 3 da tarde já me cobrava. É um negócio. E é assim foi a evolução. E hoje nós estamos num momento tão importante quanto que o AI, a inteligência artificial. É uma transição importante. Ô, Michael, tu vê a gente falando isso aí, tu deve pensar assim, meu Deus do céu, eu tava ferrado, né? Mas eu peguei um pouquinho Ah, desse tu pegou? Tu é mais analógico aí. velhinho também? Peguei um pouquinho desse analógico, né? Eu peguei a transição do celular para o smartphone ainda, né? Aham. Ainda usei o disquete, né? Então a gente ainda relembra algumas coisas. Claro, não tanto, né? O fax eu não cheguei Agora, a pegar mesmo, né? agora deixa eu perguntar assim, nessa área de tecnologia e inovação, essa gurizada tá tomando conta, né? Porque na nossa época, eu tenho o seguinte, ó, para nós, eu sou de 70 para, não, de 80 para trás, esse negócio é um aplicativo, né? Eu Uhum. uso ou não uso. Depois do 2000, essa gurizada do 2000, isso aqui não é aplicativo, isso daqui faz parte do sistema. Exatamente. Não dá para tu chegar numa sala de adolescentes e dizer assim, gente, não usem o celular. É a mesma coisa de eu chegar para nós e, gente, não sintam vontade de fazer xixi agora. Tu vai dizer, tá, mas como? Onde é que eu desligo esse xixi? Né? É. E é essa. E tratar com esse tipo de pessoal, porque eu acho que nas empresas tem um grande embate, né? Do cabelo branco, que muitas vezes não consegue ser tão rápido no entender, nessa juventude da startup. Como é que faz isso daí, Mike? Isso é muito interessante, né? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar na Embrac, na UFBA, que foi uma escola, né, que eu tive o contato com os engenheiros de cabelo branco, né, que trabalham lá até hoje, mas também tive o contato com essa juventude, né? Então, e na parceria que a gente faz, ou nos projetos que a gente busca sempre diagnosticar nas empresas, existem esses dois públicos, né? Principalmente em empresas que são mais familiares, né? Tá passando da primeira geração para a segunda geração, né? Então, a segunda geração ela já vem com uma cabeça um pouco mais digital e quer realmente desafiar a empresa a novos rumos e a cabeça mais antiga, a primeira geração, não. Não se mexe em time que está ganhando, né? Sempre funcionou assim. Então, em algumas discussões, a gente até se torna mediador, né? O que é o ideal para um que também vai ser o ideal para o outro. E uma coisa que é muito importante quando a gente fala nessa questão de ter esses dois públicos é o diagnóstico que a gente faz na empresa, né? Então, para todo e qualquer projeto, e eu não estou falando que é uma questão só que a Mover faz, mas acho que todas as empresas deveriam fazer, ela devia minimamente fazer um pré-diagnóstico dela, muito simples, para ver quais são essas oportunidades que tem de ferramentas externas de fomento e cruzar com a carteira de projetos dela. Ah, Michael, eu não tenho uma carteira de projetos. Mas minimamente você tem, às vezes, umas atividades ou tem um projeto que você está desenvolvendo que se enquadra como inovação. Como que eu vejo que se enquadra como inovação? Então, existe uma forma um pouco mais simples de você diagnosticar minimamente se você tem projeto ou característica ou atividade ou até despesa que se enquadra como inovação versus uma ferramenta de fomento para alavancar esse teu projeto, né? Então, o primeiro passo que eu diria faça um diagnóstico mínimo, nos procure, ou procure uma empresa que seja especializada para buscar recurso, para ver se não está perdendo oportunidade. Porque às vezes a gente chega na empresa, pô, Michael, estou investindo faz 2 anos nisso aqui, é um alto custo, eu queria investir mais na minha produção, no meu aumento de capacidade, e às vezes o projeto do cara, ele é tão desafiador, ele tem tanta inovação que ele poderia estar buscando esse recurso já fazia 2 anos, ele poderia estar trazendo esse recurso fazia 2 anos, 3 anos, e ele não tá aproveitando a oportunidade. Então, o primeiro passo eu diria assim: faça um exercício dentro de casa, procure alguém externo, porque às vezes dentro de casa a gente está viciado. Uhum. Então, na maioria das vezes, você está apagando fogo dentro da empresa, né? Você quer É o dia a dia, resolver né? o dia a dia, né? E às vezes vem uma pessoa de fora e fala: olha só, por que você não olhou É por isso que a dessa gente, forma? por isso que a gente vai no médico, né? Para É, diagnosticar uma dor, uma coisa assim, né? Agora, o Lécio, você deve ter visto muitos projetos morrerem na casca, né? Sem dúvida. Isso já faz parte do processo. Faz parte do processo. Mas quando tem Viabilidade econômica, né? isso, mas quando tem esse acompanhamento que ele está falando, desde o diagnóstico, a execução, o acompanhamento, tem tudo para dar certo. Sem dúvida. Você tem suporte, você cria foco, porque tem certas atividades que você tem que deixar para os especialistas. Uhum. E no caso a Move, nessa questão,
ela não, esse processo não está inserido no teu dia a dia. Você tende a negligenciar muitas oportunidades. E um agente externo O consegue agente externo monitorar. tem equipe, tem capacidade de análise, enxerga as oportunidades. E como mencionamos aqui, você tem uma tendência a enxergar o que é oportunidade dentro daquele aspecto essencial do teu negócio. Mas na periferia, você tem uma série de oportunidades. Então, ali que entra a capacitação de pessoas que nem o Mike. Olha, você está acompanhando a gente, a Movery Hub já teve a soma de mais de 8 bilhões de reais que eles conseguiram e acompanham. Eles fazem desde o diagnóstico, depois o pré-projeto, o projeto, a execução e até a prestação de contas. É isso? É isso, a gente chama de ponta a ponta, né? Ponta a ponta. Desde a ideação do projeto até a execução final dele, né? Nesse meio aqui é onde a gente busca essas alavancas de oportunidade, seja técnica, buscando uma universidade, de pesquisa, uma startup para acelerar, ou seja, uma alavanca financeira. E se nesse caminho que o Laércio falou do processo da ponta a ponta precisar de algo mais técnico, vocês vão atrás de quem vai ajudar. Sim, acontece muito, né? Porque às vezes o projeto ele é tão desafiador, às vezes tem uma empresa que a gente está atendendo que ela está desenvolvendo um IFA novo, né? No Brasil. Então o Brasil é muito O que é dependente, o IFA? que é o insumo, matéria-prima para você desenvolver medicamento, Tá. né? Hoje o Brasil é dependente 90% externo, né? E o que que acontece? Essa empresa, como ela está se desafiando a desenvolver isso no país, ela ainda não sabe todos os caminhos para desenvolver isso. E ela precisa buscar esse conhecimento externo. Então a gente conectou um instituto de pesquisa, né, que é o Cimatec da Bahia, com essa empresa. Eles são especialistas nesse tipo de desenvolvimento e estão ajudando a empresa a mapear aonde que ela consegue obter melhor esse insumo, onde que ela consegue, da melhor forma possível, buscar o local mais apropriado para a produção desse insumo, para então desenvolver ele e entregar no mercado, né? Se não conectasse com esse instituto de pesquisa, talvez essa empresa ficasse por tentativa e erro, né? Então ela vai ser muito mais assertiva. Então existe uma grande proporção de empresas que às vezes ela não precisa só do recurso financeiro, ela também precisa do direcional técnico, que é onde a gente busca conectar com esses parceiros ou agentes local, né? Nós estamos chegando para o final da nossa conversa, como passou rápido, né? Passou rápido, não doeu nada, viu? Tudo Foi certinho. ótimo. Mas nós queríamos fazer a última pergunta, o seguinte. É, Laércio, a pessoa que tem uma ideia, ela pode procurar a Movery. Sem dúvida. A Movery, vocês dois vão usar a experiência com a expertise do dia a dia, vocês vão fazer com que o empresário, a pessoa possa ter a credibilidade e a garantia que o processo vai ser encaminhado de forma profissional e com experiência, né? E a questão de obedecer todos os pontos, os Né? passos do processo é essencial para o sucesso do fomento. E, como nós falamos aqui, o dia a dia, às vezes, faz com que você não priorize dessa forma, ou quer cortar caminho. Aquele negócio de quadradinho, quadradinho, porque às vezes quando tu dá um pulo, tu tem que voltar algumas casas, aí não dá Exatamente, certo, né? exatamente. E esse é o diferencial. E eu que trabalhei nessa área e busquei buscamos fomentos naquela época, possivelmente nós teríamos tido mais sucesso, É verdade, eu imagino, né? porque nós tínhamos que focar na ideia, no E, conceito, e muitas vezes, se fosse buscar uma ajuda como essa, era ajuda longínqua, né? longínquo Não era aqui do Parque Perini, né? Aqui de e, casa, né? e nós poderíamos nos concentrar na essência do Uhum. que nós estávamos procurando. Então, certas atividades, você não pode terceirizar tudo. E essa é uma delas, no meu entender. Muitas vezes o empresário também quer fazer tudo e não consegue fazer nada, né? É, Então, ó, eu sou bom naquilo que eu faço, que eu não sou bom, eu pego alguém bom que faça, né? exatamente. Maicon, quem está nos acompanhando agora, para finalizar, como é que faz para entrar em contato com vocês, para
não só saber um pouco mais da Movery Hub, mas também para saber quais são os pontos, né, que tem lá, de repente tem uma graninha lá que o cara pode fazer, buscar e se dar bem. Eu acho que o primeiro passo que a empresa, claro, a gente vai deixar os nossos contatos aqui da Movery Hub, né, para as empresas que têm interesse em buscar esse recurso, ou ver se minimamente tem a viabilidade para estar Uhum. buscando, né? Mas acho que o primeiro passo é justamente se desafiar e tentar entender o que é um fomento, né? Procura, joga lá no Google fomento para inovação. Provavelmente a primeira página que vai aparecer vai ser o da FINEP lá, ou do BNDES, né? Lê um pouquinho sobre isso, porque aí você consegue trazer para dentro de casa. O segundo passo é a gente fazer o que a gente chama de pré-diagnóstico, né? O que a gente vê no pré-diagnóstico? E aí é onde a Movery pode ajudar bastante. No pré-diagnóstico, a gente faz duas análises. A primeira é técnica. Numa conversa de 20 minutos, 30 minutos, a gente já consegue perceber com a empresa se ela tem um projeto, se ela tem uma atividade, se ela tem alguma coisa que se enquadra como inovação. Pronto, eu tenho um check que eu realmente já consigo ver um projeto que consegue se enquadrar num fomento. O segundo deles é financeiro, que é onde talvez a grande maioria das empresas elas têm uma frustração muito grande. Existem alguns enquadramentos financeiros das empresas, seja desde o pequeno até o grande, que são alguns apontamentos, principalmente de balanço, que são muito importantes na hora de se enquadrar um projeto. Então, a gente, por ter essa experiência de longa data, a gente sabe exatamente quais são esses indicadores, tem uma ferramenta nossa já que já faz essa simulação e consegue responder para a empresa muito rápido se ela consegue buscar recurso, qual que é o valor que ela consegue buscar e qual que seria a taxa que ela consegue buscar ou até mesmo uma subvenção. Né? Então a gente chama isso de pré-diagnóstico quando a gente vai apresentar uma proposta para um cliente se realmente ele tiver um potencial de buscar. Se ele tiver algum indicador que dê negativo, a gente vai chegar para ele, olha só, eu não posso te apresentar uma proposta porque esse indicador aqui você não vai passar. Ou A seja, gente vocês não enrolam. é uma metodologia Dá ou anti-frustração. não dá? É anti-frustração para Bem ele e para simples. nós, Bem né? simples. Então, isso é muito interessante porque, às vezes, naquele momento, a empresa não se enquadra no indicador. Só que daqui a 6 meses ela melhora o balanço dela e ela E me já pode procura de buscar. novo. Opa, já consigo buscar. Né? Então, isso é muito importante, você fazer esse pré-diagnóstico para que você não tenha uma frustração. E quem frustra é mordido de cobra, né? Você Ah, não. fez uma vez, deu errado, você não quer fazer mais. Porque é muito burocrático, porque tem muito documento. Então, é importante que seja assertivo desde o início. Gente, eu sei que você deve estar pensando o mesmo que eu, porque eu também penso que isso é burocrático, longe, inacessível. Mas depois que eu tive conversando com esses dois aqui, um tem experiência de ter desenvolvido no mundo todo o processo de desenvolvimento de tecnologia em grandes empresas. E o outro tem expertise do dia a dia, aquele negócio do ir atrás de fazer. Ou seja, a Movery Hub está pronto para ser o teu porto para você conseguir fazer com que a tua ideia possa ser gerada e dê um lucro a mais aí. E tem pessoas que vão se beneficiar disso aí. Gente, obrigado pela conversa. Prazer foi meu. Aprendi um monte. Né? Prazer é nosso, aqui a gente está sempre disponível. Né? E a próxima conversa nossa, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e inovação em remédios. E também nós vamos trazer o episódio 2 desse, a inovação como um pilar fundamental da competitividade. A gente vai trazer aí alguns pontos aonde tem uma graninha, tem aqui, tem a graninha ali, daí a pessoa que está assistindo vai dizer, opa, vou me mexer, vou me mexer Importante. e vou buscar alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado, e muito obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Até o próximo encontro.